Enquanto todo mundo está tentando construir um barco no meio da tempestade, 1% já construiu o dele no sol. E quando a chuva chega, eles só precisam zarpar. Essa é a diferença mais brutal entre quem enriquece de verdade e quem vive correndo atrás de resultados sem nunca alcançar. Existe uma fase antes da riqueza que é completamente invisível. Você não vê essa fase nos stories de ninguém, não aparece em entrevista, não vira manchete. Mas é exatamente essa fase que decide tudo. E a maioria absoluta das pessoas ignora ela porque está ocupada demais reagindo ao que já aconteceu, em vez de preparar o terreno para o que ainda vai acontecer. Eu quero que você grave uma coisa na sua cabeça agora. A riqueza não aparece para quem está pronto no momento. Ela aparece para quem já estava pronto antes. Essa diferença de tempo é o que separa o 1% dos outros 99%. Não é inteligência, não é herança, não é sorte. Preparação feita no silêncio, quando ninguém está aplaudindo e quando o resultado ainda não apareceu. E é isso que eu vou destrinchar com você agora, com profundidade. Porque esse conceito pode literalmente mudar a trajetória da sua vida se você entender e aplicar. Pensa comigo, qual é a reação natural de uma pessoa quando percebe que precisa de dinheiro? Ela corre, ela busca um emprego, manda currículo, tenta vender alguma coisa, pede emprestado, entra numa sociedade às pressas. E qual é o problema disso? O problema é que ela está construindo no meio do desespero. E quando você constrói no desespero, você aceita qualquer coisa. Aceita o sócio errado, aceita o cliente tóxico, aceita o salário que não paga, nem o aluguel. E pior, aceita uma versão de si mesmo que é a versão de sobrevivência. Não a versão de conquista. A versão que reage, não a versão que lidera. Agora pensa no que o 1% faz. Antes de precisar de dinheiro, antes de precisar de contatos, antes de precisar de oportunidade, eles já estão construindo a rede, já estão desenvolvendo habilidades, já estão montando sistemas. Eles agem como donos antes de serem donos. E isso não é arrogância, isso é engenharia de vida. Eles entendem uma coisa que a maioria não entende, que o poder não vem de esforço individual isolado. O poder vem de esforço organizado, coordenado e direcionado entre pessoas que pensam parecido. Sozinho você tem força. Junto com as pessoas certas, você tem poder. E poder é a capacidade de transformar desejo em realidade financeira. Deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente esse ponto. Eu conheci um cara que vendia serviço de consultoria para pequenas empresas. Era bom no que fazia, mas vivia apagando incêndio. Cada mês era uma guerra para fechar as contas. E o que ele fazia quando o mês apertava? Ele ligava para todo mundo que conhecia pedindo indicação. Mandava mensagem no WhatsApp de gente que ele não falava há meses. Aparecia em evento de networking com aquela energia de quem está desesperado, mas tenta disfarçar. E adivinha o que acontecia? As pessoas sentiam. O desespero tem um cheiro, e as pessoas farejam. Os contatos que ele tentava ativar em situação de crise eram frios, porque ele nunca tinha investido neles quando não precisava de nada. Ele só aparecia quando queria algo. E isso criou um padrão onde as pessoas associavam o nome dele com problema, com pedido, com necessidade. Ninguém queria atender o telefone quando ele ligava, porque sabiam que vinha pedido. Agora, na mesma área, no mesmo mercado, tinha uma mulher que fazia algo completamente diferente. Ela não era mais inteligente que ele. Não tinha mais experiência. Não tinha mais dinheiro no começo. Mas ela fazia uma coisa que ele não fazia. Ela cultivava relacionamentos o ano inteiro, independente de precisar ou não. Toda semana, ela mandava uma mensagem genuína para alguém da rede dela. Não era mensagem genérica de bom dia. Era uma mensagem específica. Vi que você lançou tal coisa, achei incrível. Li aquele post seu, me fez pensar nisso. Tem um contato que pode te ajudar com aquele projeto que você mencionou. Ela dava antes de pedir. Ela construía antes de precisar. E quando chegou o momento em que ela quis dar um salto no negócio, ela não precisou implorar. Ela ligou para 3 pessoas e em 2 semanas tinha 4 contratos novos. Uma parceria estratégica e uma indicação que mudou o patamar do negócio dela para sempre. Ela não teve sorte, ela tinha preparado o terreno.
O terreno já estava fértil quando ela decidiu plantar, e é aqui que muita gente erra feio, porque confunde preparação com planejamento. São coisas diferentes. Planejamento é o que você faz no papel. É planilha, é meta, é cronograma. E tudo isso é importante, mas não é o que eu estou falando aqui. A preparação que o 1% faz é algo mais profundo. É uma preparação de ambiente, de energia e de posicionamento. É você se colocar antes de ter resultado no lugar onde os resultados acontecem. É você sentar na mesa antes de ter convite. E eu não estou falando de ser abusado ou de invadir espaço alheio. Estou falando de se posicionar estrategicamente, de forma que quando a oportunidade aparecer, você já esteja tão perto que o caminho até ela seja de 2 passos, não de 200. Tem uma diferença enorme entre duas formas de gastar sua energia mental no dia a dia. A primeira forma é gastar sua energia com tudo aquilo que te preocupa, mas que você não pode controlar. A economia, a política, o que fulano falou, o que pode dar errado, o que o concorrente está fazendo. A segunda forma é gastar energia exclusivamente com aquilo que você pode influenciar diretamente. Sua habilidade, seus relacionamentos, sua saúde, suas decisões de hoje, sua próxima ligação, seu próximo conteúdo, sua próxima entrega. A grande maioria das pessoas gasta 80% da energia mental com coisas que estão fora do controle delas. O 1% inverte essa proporção. Eles gastam 80% da energia no que podem controlar e ignoram conscientemente o resto. E isso não é alienação. É estratégia de sobrevivência e de conquista. Quando você gasta energia com o que não pode controlar, você se sente preocupado, se sente ligado nos acontecimentos, mas na prática você está parado. Você está girando a roda sem sair do lugar. É aquele cara que assiste 3 horas de notícia por dia, sabe tudo sobre a crise de tal país, tem opinião formada sobre a taxa de juros, mas não fez uma ligação de venda sequer naquela semana. Ele se sente informado, mas o que ele é de verdade é paralisado, porque a informação sobre o que você não controla não gera ação. Ela gera. E a ansiedade é a maior assassina de fortuna que existe. Eu lembro de um empresário que acompanhei, um cara que tinha tudo para dar certo. Negócio bom, mercado aquecido, equipe razoável. Mas toda segunda-feira, a reunião dele com a equipe começava assim: gente, vocês viram a notícia tal? O mercado está assim e assado. A concorrência lançou isso. O cenário está difícil. E depois ele dizia: mas vamos lutar. O problema é que o estrago já estava feito. Ele passou os primeiros 20 minutos da reunião enchendo a cabeça da equipe com coisas que nenhum deles podia controlar. E quando ele dizia, vamos lutar, a energia do time já estava no chão. Eles saíam da reunião pesados, preocupados, olhando para fora, em vez de olhar para dentro. E os resultados da semana refletiam isso. Esse cara mudou o dia que eu sentei com ele e fiz uma pergunta simples. Nos últimos 30 dias, quantas das suas decisões foram baseadas no que você pode fazer e quantas foram reações ao que você teme que aconteça? Ele ficou em silêncio por uns 10 segundos. E naquele silêncio ele entendeu. Ele percebeu que estava pilotando a empresa inteira pelo retrovisor, olhando para trás, olhando para o lado, olhando para tudo, menos para o que estava na frente. A partir dali, ele mudou a reunião. Começou toda segunda com 3 perguntas. O que nós controlamos essa semana? O que nós podemos melhorar hoje? Quem nós precisamos contatar que pode nos levar para o próximo nível? Em 4 meses, o faturamento dele subiu 40%. Não porque o mercado mudou. O mercado continuava o mesmo. Mas a energia da equipe mudou porque o foco mudou. E foco é a moeda mais valiosa que existe no jogo da riqueza. Mas eu preciso ir mais fundo aqui, porque a preparação que o 1% faz tem uma camada que quase ninguém discute. A construção do que eu chamo de mente coletiva. Funciona assim. Nenhuma pessoa sozinha tem todo o conhecimento, toda a energia e toda a visão necessária para construir algo gigante. Isso é fato. Toda grande fortuna que foi construída e mantida neste planeta teve por trás um grupo de pessoas alinhadas em um propósito comum. Não é sobre ter funcionários.
É sobre ter aliados. Pessoas que pensam com você, não apenas para você. Pessoas que completam onde você falha e que amplificam onde você é forte. E essa mente coletiva, esse grupo de aliados estratégicos, precisa ser construído antes de você precisar dele. Esse é o segredo que quase ninguém executa. Vou te dar um exemplo moderno para você entender o peso disso. Pensa em qualquer grande empresa de tecnologia que explodiu nos últimos 20 anos. Pega qualquer uma. Antes de ter produto pronto, antes de ter receita, antes de ter sede bonita, o que o fundador fez? Montou o time. Ele ligou para aquele amigo de faculdade que era brilhante em código. Ele convenceu aquele conhecido que entendia de vendas. Ele trouxe alguém que sabia de finanças. E juntos, antes de ter qualquer resultado visível, eles criaram uma estrutura de poder. Não era a força de um. Era a inteligência coordenada de vários, focada em um único objetivo. Quando a primeira oportunidade bateu na porta, eles não estavam correndo para montar a equipe. A equipe já estava montada. A preparação já tinha sido feita. E é por isso que eles capturaram a oportunidade enquanto os concorrentes ainda estavam procurando sócio no grupo de WhatsApp. E agora eu quero que você reflita sobre a sua situação atual. Quantas pessoas ao seu redor estão genuinamente comprometidas com o seu crescimento? Não estou falando de gente que te deseja o bem de boca. Estou falando de gente que atua para o teu bem. Gente que, se você ligar às 11 da noite com uma ideia, vai ouvir com atenção e contribuir com algo real. Gente que te puxa para cima não porque precisa de você, mas porque vocês estão jogando o mesmo jogo. Você contou nos dedos de uma mão e sobraram dedos, você tem um problema sério. E o problema não é falta de sorte, é falta de preparação relacional. A maioria das pessoas trata relacionamento como consequência do sucesso. Eu vou ficar rico primeiro, depois eu monto minha rede. Eu vou ter resultado primeiro, depois eu me cerco de gente boa. Isso é o pensamento dos 99%, faz o contrário. Eles constroem a rede antes. Eles enviam gente antes de ter retorno. Eles aparecem, ajudam, conectam, contribuem quando não precisam de nada em troca. E isso cria um crédito social tão forte que quando chega a hora de sacar, o saldo é gigante. Tem um cara que eu observei por anos. Ele era jovem, tinha 20 e poucos anos e não tinha grana nenhuma, zero. Mas ele fazia uma coisa diferente de todo mundo ao redor. Ele ia em todo evento que podia, não para vender, mas para conhecer gente e para ser útil. Ele se apresentava a empresários, a investidores, a gente muito acima do nível dele. E em vez de pedir algo, ele perguntava: como eu posso te ajudar? O que você precisa? Tem alguém que eu possa te apresentar? No começo, as pessoas achavam estranho. Moleque sem nome e sem dinheiro oferecendo ajuda para gente que fatura milhões. Mas ele era genuíno. E com o tempo, algo começou a acontecer. Aqueles empresários lembravam dele. Quando precisavam de alguém para um projeto, o nome dele aparecia. Quando tinham uma vaga, pensavam nele. Quando surgia uma oportunidade de sociedade, ele estava na lista curta. Em 5 anos, aquele moleque sem um centavo no bolso estava sentado na mesa, com gente que ele não teria acesso nem 10 vidas se tivesse seguido o caminho tradicional. Ele não ficou rico por acaso. Ele preparou o ambiente para a riqueza antes de ela existir na conta dele. E sabe o que é mais interessante? Ele me disse uma vez que a fase mais difícil não foi construir os relacionamentos. A fase mais difícil foi sustentar a crença de que aquilo ia funcionar quando ninguém à volta dele validava. Os amigos do bairro achavam que ele era trouxa. A família perguntava por que ele não arrumava um emprego fixo. As pessoas do convívio diário não entendiam por que ele gastava tempo ajudando os outros em vez de se ajudar. E é aí que entra o componente mais brutal dessa preparação, a solidão estratégica. O 1% aceita ficar sozinho no processo porque sabe que o resultado está lá na frente. Os 99% abandonam o processo porque precisam de validação imediata. E validação imediata é a droga que mais mata a fortuna no Brasil. Agora, eu sei que você pode estar pensando: tá, mas eu não conheço ninguém influente. Eu não tenho acesso a empresários. Eu moro numa cidade pequena. Eu estou começando do zero. E eu te digo: perfeito. O 1% também começou assim.
Ninguém nasce com rede pronta. Ninguém nasce na mesa dos poderosos. Mas todo mundo pode começar com 3 ações simples que eu vou te entregar agora. Primeira ação. Nos próximos 30 dias, mande uma mensagem genuína por dia para alguém que você admira ou que está no nível que você quer alcançar. Não peça nada. Elogie algo específico que a pessoa fez. Ofereça algo, mesmo que pequeno. Compartilhe uma ideia que pode ajudar. Uma mensagem por dia. Em 30 dias você terá plantado, em 6 meses, pelo menos 5 dessas sementes vão ter virado uma conversa real. E uma conversa real com a pessoa certa vale mais que 10 anos de esforço solitário. Segunda ação. Faça uma auditoria do seu tempo semanal. Pega uma folha e divide em 2 colunas. Na esquerda, escreva tudo em que você gastou energia nessa última semana que está fora do seu controle. Notícia, fofoca, reclamação, preocupação com o cenário, discussão em rede social. Na direita, escreva tudo em que você gastou energia que está dentro do seu controle. Estudo, ligação de venda, treino, conversa estratégica, criação de conteúdo, melhoria de produto. Se a coluna da esquerda for maior que a da direita, você encontrou o vazamento. Você encontrou o buraco por onde sua fortuna está escorrendo. E agora é só tampar. Terceira ação, e essa é a mais contraintuitiva de todas. Comece a agir como se você já estivesse no nível que quer alcançar. Não estou falando de comprar roupa cara ou de fingir que tem dinheiro. Estou falando de comportamento. Você quer faturar R$1 milhão por ano? Comece a tomar decisões como quem fatura 1 milhão. Como essa pessoa organizaria o dia? Como ela escolheria seus projetos? Com quem ela se sentaria para conversar? Que tipo de conteúdo ela consumiria? Que hábito ela não toleraria mais? Quando você ajusta o comportamento antes do resultado, o resultado vem atrás do comportamento. Não é o contrário. Não é esperar o dinheiro é mudar o hábito para atrair o dinheiro. Isso é engenharia reversa da fortuna. Eu dediquei um bom tempo da minha vida estudando e testando esses padrões. E o que eu percebi é que reconhecer o padrão não é suficiente. Você precisa de um mapa que te mostre exatamente o que fazer em cada fase da preparação. Por isso eu compilei tudo isso num guia prático, onde eu detalho cada etapa desse posicionamento. Como construir sua mente coletiva, como redirecionar sua energia, como fazer a auditoria completa do seu círculo. Está no primeiro link da descrição, se você quiser aprofundar de verdade. Mas deixa eu continuar aqui, porque tem mais uma camada que eu preciso abrir com você. Existe um fenômeno que eu chamo de o efeito da cadeira vazia. Funciona assim. Em toda sala onde decisões importantes são tomadas, existe uma cadeira que está esperando por alguém. Essa cadeira não tem nome gravado. Ela não tem reserva, mas ela existe. É a cadeira do cara que ainda não está rico, mas que já se comporta como se pertencesse àquela sala. O 1% sabe que essa cadeira existe, e eles se preparam para sentar nela. Os 99% nem sabem que a sala existe. Eles estão tão ocupados olhando para baixo, resolvendo problemas do dia, que nunca levantam a cabeça para ver que a porta está aberta. Eu lembro de uma história que me marcou profundamente. Um cara que trabalhava numa empresa de médio porte, cargo mediano, salário mediano, vida mediana. Mas ele observava. Ele prestava atenção nas reuniões de diretoria que aconteciam na sala ao lado. Ele notava quem entrava, quanto tempo ficava, que tipo de conversa rolava. E um dia, ele pediu para o diretor da empresa se podia assistir a uma reunião como ouvinte. O diretor achou estranho, mas deixou. O cara sentou no canto, calado, anotando tudo. Na reunião seguinte, ele pediu na quarta reunião, sem ninguém pedir, ele levantou a mão e fez uma observação sobre um problema que ninguém tinha visto. O diretor parou, olhou para ele e disse: "Isso é brilhante." 6 meses, ele estava na diretoria. Em 2 anos, ele era sócio. Ele se preparou para a cadeira vazia. Ele não pediu permissão para crescer. Ele se posicionou onde o crescimento acontecia e deixou a competência falar. Esse é o nível de preparação que eu estou falando. Não é preparação passiva. Não é ler livro no sofá e esperar que a sorte bata na porta. É preparação ativa. É você se mover em direção ao lugar onde as coisas acontecem. É você construir pontes antes de precisar atravessar.
É você desenvolver habilidades que ninguém pediu ainda, mas que vão ser essenciais quando a hora chegar. Porque a hora sempre chega. A oportunidade sempre aparece. A questão é se você vai estar posicionado para capturar ou se vai estar lá atrás, correndo desesperado, tentando alcançar algo que já passou. E eu preciso falar sobre o lado sombrio disso, porque nem tudo são flores. A preparação que o 1% faz exige um preço alto. O preço é a incompreensão. Quando você começa a se preparar antes de ter resultado, as pessoas ao seu redor vão te achar estranho. Vão perguntar por que você está estudando tanto se nem ganha tanto assim. Vão questionar por que você está investindo em networking se tem nem empresa grande. Vão dizer que você está perdendo tempo e nos momentos mais difíceis você mesmo vai duvidar. Vai olhar para o saldo da conta e pensar: será que não era melhor eu só trabalhar mais e parar com isso? E é nessa hora que a maioria desiste. É nessa hora que os 99% voltam para o caminho seguro, para o conforto medíocre, para a rotina que não assusta, mas também não transforma. 1% aguenta esse desconforto. Não porque são mais fortes ou mais corajosos, mas porque entendem que o desconforto é parte do processo. Que a fase onde ninguém te entende é a fase onde você está construindo a fundação mais sólida da sua vida. Que cada mensagem que você manda sem resposta, cada evento que você vai sem conhecer ninguém, cada hora que você estuda enquanto seus amigos estão no bar, é um tijolo invisível que está sendo colocado no alicerce da sua fortuna. E quando o prédio subir, ninguém vai ver os tijolos, só vai ver o resultado. E vão chamar de sorte. Eu quero que você saia deste vídeo com uma coisa clara na cabeça. A riqueza não recompensa quem está preparado no momento. A riqueza recompensa quem já estava preparado antes. Essa é a diferença que separa os que constroem fortunas duradouras, que têm lampejos de sucesso seguidos de décadas de mediocridade. A preparação invisível é a variável que ninguém vê, mas é a única que realmente importa. E ela está ao seu alcance agora. Não amanhã. Não quando você tiver mais dinheiro. Não quando o cenário melhorar. Agora. Com o que você tem. Com quem você conhece. O tempo que você dispõe. O poder nunca foi sobre ter tudo sozinho. O poder sempre foi sobre organizar o que você tem, coordenar com quem está junto e direcionar a energia para o lugar certo. Se você fizer isso antes de todo mundo, você não vai precisar competir com ninguém, porque quando os outros estiverem começando a corrida, você já vai estar na linha de chegada, esperando para receber o que sempre foi seu. A preparação é o prenúncio mais silencioso da riqueza. E agora você sabe como ela funciona. A única pergunta que resta é: você vai começar hoje ou vai esperar até precisar desesperadamente e descobrir que é tarde demais? A cadeira está vazia. A sala está aberta. O circuito está esperando você apertar o parafuso certo. Eu já te mostrei onde ele está. O resto é com você.